A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao realizar o milagre de alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, Jesus treinou seus discípulos a aprender dele. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, o Senhor disse aos discípulos que eles precisavam aprender dele, indicando que ele era um modelo. Mateus capítulo 14, versículo 19, diz que ele tomou 5 pães e 2 peixes e quando foi abençoá-los, ergueu os olhos ao céu. Em outras palavras, ele abençoou o alimento, erguendo os olhos ao céu. Erguer os olhos ao céu indica que ele olhava para o seu Pai no céu. Isso mostra que ele compreendia que a fonte da bênção não era ele. Ele era o enviado. O enviado não deve ser a fonte da bênção. Aquele que envia, o Pai, é que deve ser a fonte da bênção. Precisamos ver o modelo estabelecido pelo Senhor nessa passagem. Ele fez isso diante dos seus discípulos. Após abençoá-los assim, ele disse aos discípulos o que fazer. Sem dúvida, o que ele fez foi um modelo para os discípulos aprenderem. Um cooperador que é convidado para falar em algum lugar, talvez pense que, devido ao fato de estar falando pelo Senhor por muitos anos, ele sabe falar. Todos nós precisamos abandonar essa atitude e compreender que não somos a fonte. Nenhuma bênção procede de nós. Não importa o quanto podemos ou sabemos fazer. Temos que perceber que precisamos da bênção daquele que nos envia sobre o que fazemos, confiando nele e não em nós. Até mesmo em nossas refeições, devemos aprender com o Senhor e olhar para o Pai como a fonte. Erguer os olhos para o Pai no céu indica que, como filho na terra enviado pelo Pai nos céus, ele era um com o Pai, confiando nele. Esse é um princípio muito importante. Quando falo pelo Senhor, tenho de ter a sensação de que sou um com o Senhor, confiando nele. O que conheço e o que posso fazer não vale coisa alguma. Ser um com o Senhor e confiar nele significam tudo em nosso ministério. Jamais devemos ministrar a palavra permanecendo em nós mesmos e confiando no que podemos fazer. Se confiamos no que podemos fazer, estamos terminados. A bênção vem somente por sermos um com o Senhor e confiarmos nele. O Senhor não fez nada por si mesmo. Isso também era modelo para seus discípulos. Ele foi aquele por meio do qual todo o universo foi criado, mas ele não quis fazer nada por si só. Isso é negar o nosso ego que ele ensinou tanto. Ele disse que todo aquele que o segue deve tomar sua cruz e negar a si mesmo. Ele viveu uma vida de negar a si mesmo. Devemos negar a nós mesmos e não ter a intenção de fazer nada que se origine em nós mesmos, mas querer fazer tudo que venha dele. O Senhor não buscou sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Primeiro, ele negou a si mesmo. Segundo, ele rejeitou sua própria ideia.
intenção e propósito, e só buscava a vontade daquele que o enviou. Todos nós devemos estar atentos a isso. Quando somos enviados para fazer uma obra, não devemos utilizar isso como uma oportunidade para buscar nossos próprios objetivos. Quando realizamos a obra de Deus, o fazemos buscando o nosso propósito ou o propósito de Deus? O irmão Atmani, sempre que enviava um irmão para a obra do Senhor, se preocupava se esse irmão aproveitaria a oportunidade para as suas próprias finalidades. Não é fácil ter um coração puro sem nosso próprio propósito, meta ou ideia. Devemos buscar a ideia, propósito, meta e intenção do Senhor que nos envia. Isso requer muito aprendizado de nossa parte.